Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Lucas do canal Anime de Nerd. Galera, reagi hoje ao vídeo aqui porque o Rinnegan imune a Genjutsu visual do canal, se eu não me engano, Família Ninshu. Família Ninshu aí, deixar o like aqui já. E cara, essa tese é muito interessante. Eu acho bem interessante isso aqui, porque tem como provar isso via mangá, né? Tem a questão lá do Sasuke. Ele vai falar com certeza, né? Do Sasuke bloqueando o Tsukuyomi Infinito aí com o Rinnegan dele ali, upando o Susanoo. Tem até, eu tô aqui reagindo na Twitch também, pra quem quiser. Tem até que um amigo meu, né, ô Vaginaldo, que já fala, já tem 2 anos, e que normalmente fala que eu não dou crédito pra ele. Sem dúvidas nenhuma. Tem uma opinião bem formada sobre. Então vamos lá, então. Vamos dar uma reagida desse vídeo aí. Eu vou complementando, vendo se faz sentido aí, se eu concordo, se eu discordo. Então bora lá. Uma das maiores discussões dos fãs de Naruto é se o Genjutsu do Sharingan ou Tsukuyomi funcionaria no Rinnegan. E toda vez que eu vejo pessoas debatendo sobre esse assunto, fico surpreso com a quantidade. Mano, sinceramente, ó, vou falar já a minha opinião de cara, velho. Eu acho, assim, que não funcionaria, mas eu acho que um Genjutsu com um amplificador de Rinnegan do Sasuke, que ele usou nas Bijus, no capítulo 692, eu acho, 691, por aí. Logo depois da guerra ali, 692, eu acho, ou 93, por aí. Que ele usa nas Bijus, eu acho que funcionaria, velho. Mas vamos ver. Quantidade de fãs que não conseguiram entender como funciona um Genjutsu e nem mesmo o tão aclamado Sharingan. E para acabar de vez com essa discussão, eu resolvi reunir todas as explicações contidas em mangá, databook, light novel, Boa. e eu vou provar nesse vídeo aqui por A mais B se um Genjutsu visual como Tsukuyomi funcionaria ou não no Rinnegan. Fala família, sou Júlio Dias. O Pen caiu no Genjutsu dos sapos. E boa. É bom que ele falou é Genjutsu visual, né? Porque tem outras maneiras de aplicar Genjutsu, né? Tem, por exemplo, o Genjutsu por selo de mão. Tem várias maneiras aí da liberação In aí pra você usar Genjutsu. Então, pra que esse vídeo? O Genjutsu dos sapos usa outro método de aplicação, que é através da audição. E nesse vídeo eu vou provar se Genjutsus visuais funcionam no Rinnegan. E antes de mais nada, vamos deixar favoritismo de lado. Muitos fãs de Naruto tornam a comunidade polarizada entre o Uchiha e não o Uchiha. Assim como você, eu também tenho o meu personagem favorito, que inclusive é o Sasuke Uchiha. Mas eu não tô aqui pra tomar partido. Gold. Ah, sou inscrito já, né? Gold. Todas as notificações. Deixa eu botar, acho que dá pra dar double like. Foda-se, já concordo com todo o vídeo, acho que eu posso até parar de ver. Papo reto, sabe muito. O cara sabe muito. De nenhum lado, não tô Vocês aqui já pra... repararam que todo youtuber que gosta de Naruto é fã do Sasuke, mano? É foda, é aquele negócio, né? Todo mundo que entende da obra gosta do Sasuke, né, mano? Só os haters aí que são burros aí, que não entendem o cara e que não sabe nada, né, mano? Todo mundo que é hate do Sasuke, pra mim, na moral, assim, tem um QI meio baixo. Tô zoando. Se você é hate do Sasuke, não dê dislike no vídeo, é só uma brincadeira. Dar nem um lado da fandom e nem o outro. Eu vou apenas reunir explicações da obra e apresentar todas a vocês. Então, para você entender um tema complexo como esse, vamos por partes. O que é e como funciona o chakra? Calma que eu não tô te chamando de leigo, mano, mas para ficar o mais didático possível, o fundamento do chakra é muito importante para você entender. Chakra é a combinação de duas energias do corpo, a física e a mental, ou psíquica, como você quiser chamar. A física é chamada Yang. Essa energia está em cada célula do corpo. A psíquica é chamada Yin. Essa energia está basicamente em sua habilidade mental. Todo ser possui essas duas energias em seu corpo. Então isso quer dizer que todo mundo tem chakra? Não. Todo mundo tem as energias Yin e Yang, mas chakra é o que é criado usando elas. Por isso, é falado que apenas ninjas possuem chakra, pois não é todo mundo que consegue equilibrar as duas energias para criar o chakra. É preciso aprender. Por essa razão que até mesmo pessoas que não possuem chakra podem cair em Genjutsu. Como vimos, os animais domésticos caindo no Tsukuyomi Infinito e o Itachi conseguindo colocar uma civil em Genjutsu para enganar o Jiraiya. O chakra serve para conectar pessoas. Esse é o fundamento básico dele, como foi falado por Hagoromo. Mas as pessoas passaram a usar ele para se fortalecer fisicamente e criaram o ninjutsu. Essa conexão feita pelo chakra está presente em vários exemplos da obra. Basicamente, você consegue controlar ou se manifestar onde está o seu chakra. Como por exemplo, Minato e Kushina conseguindo aparecer para o Naruto mesmo depois que eles morreram. Isso porque o Minato colocou o chakra deles no selo do Naruto. Isso permitiu uma conexão entre o Minato, Kushina e Naruto. As Bijus fizeram o mesmo. Quando Shukaku e Hashibi apareceram dentro do Naruto,
Eles explicaram que foi porque Obito tinha colocado seus chakras no Naruto. E vale lembrar que as bijus em si estavam seladas dentro da Gedo Mazo, mas apenas uma porcentagem do chakra deles estava no Naruto. E mesmo assim, eles conseguiram aparecer para o Naruto. E para fechar os exemplos de conexão feita por chakra, vamos usar o Sasuke de exemplo. Ele e o Naruto conversam no subconsciente ao chocarem seus chakras, tendo uma longa conversa entre eles, enquanto no mundo real não se passou nem um segundo. E isso é usado novamente, mas à distância. Sasuke usa o seu Sharingan para entrar no subconsciente do Naruto, e consegue falar com o Kurama e suprime o seu chakra que estava vazando. Então sim, chakra conecta pessoas mesmo à distância. O que é e como funciona. Fato, isso é mostrado até mesmo, porque muita gente fala que o Sasuke não suprimiu o poder da Kurama. Procura aí Databook 3 do Sasuke. Tá escrito literalmente que ele suprimiu o poder da Kurama. Então tem muito fanboy do Naruto aí que fala que não. E pra quem não sabe, o Naruto é meu segundo personagem favorito, mas ele suprimiu. E outra coisa, é muito bom ele ter explicado isso aqui, porque também naquelas batalhas de crossverse entre dois personagens de animes diferentes, mangás diferentes, muita gente fala que o personagem não poderia cair em Genjutsu. Poderia sim. Isso aí é mentira. Porque muita gente fala assim, ah não, pra poder cair em Genjutsu precisa ter chakra. Mentira. Na verdade, como é dito na novel do Shisui, não do Shisui não, na novel do Itachi pelo Shisui, ele literalmente manda, através do dojutsu, o chakra dele pra outra pessoa. E aí ele controla a pessoa através do Genjutsu, Kotomatsukami. Funcionam Genjutsu. Primeiro eu vou explicar Genjutsus em geral, e depois eu explico o Tsukuyomi. Genjutsu é uma técnica de inteligência avançada. A base é usando a conexão de chakra que já expliquei. É o pleno domínio da liberação de Yin. Todas as técnicas que usam a energia mental, como Genjutsus ou até Ninjutsus, como os dos Yamanakon, usam a liberação de Yin. Para um Genjutsu, o usuário envia o seu chakra até o alvo, através de um dos 5 sentidos. Com essa conexão, ele toma controle sobre o chakra que flui no sistema nervoso craniano, ou seja, sendo mais específico, no cérebro. Como o cérebro é o que comanda todos os sentidos do corpo, o usuário pode manipular como bem entende as funções ilusórias da mente, fazendo o alvo reproduzir o que ele imagina e até controlar vontades e memórias. Todo e qualquer Genjutsu segue esses fundamentos. O sonoro envia o chakra através do som, usando o sentido da audição. O visual usa o cruzamento de olhares para enviar o chakra através do sentido da visão. E até o Izanami mostrou ser capaz de usar o sentido do tato para ativar o Genjutsu. E se você é E só uma curiosidade, no Kotomatsukami, né, do Shisui, isso aí na verdade é anulado, porque não precisa cruzar os olhares, o Shisui só precisa ver o olho da pessoa. E ele pode aplicar o Genjutsu. Tão roubado que é esse Kotomatsukami, velho. Por isso que ele teve que morrer, velho, porque o cara era roubadaço. Aqueles que não acreditam que o Genjutsu do Sharingan lança chakra pelos olhos até o alvo, segura aí um pouquinho que eu vou mostrar pra você mais adiante provas explícitas da obra que comprovam isso. É possível quebrar o Genjutsu do Sharingan? Para muitos só é possível quebrar com outro Sharingan, por causa desse trecho aqui do Databook, onde fala sobre a quebra de Genjutsus. No mangá, existem pelo menos 2 momentos de pessoas sem Sharingan conseguindo quebrar Genjutsus do Sharingan. Então, o Databook tá errado? Nisso daí, não. O que está errado é a interpretação das pessoas que alegam isso. O Databook está totalmente coerente com o mangá. Mas vamos analisar essa página no geral. Esse trecho está no Databook do Genjutsu do Sharingan Ilusão Demoníaca, técnica da repressão com estacas. Esse Genjutsu é listado como Kekkei Genkai, então é sem dúvidas do Sharingan. A técnica se ativa quando os olhares se cruzam e na mesma página desse Genjutsu aponta uma seta para a cena do mangá, falando: é possível aprender a quebrar Genjutsu com treinamento. É algo útil, mesmo para quem não os utiliza. Aqui, o Databook do Genjutsu do Sharingan, o mesmo usado no Orochimaru, diz que é possível aprender a quebrar. Mas e os trechos abaixo, Júlio? Fala de anti-Genjutsu e anti-Dojutsu como se fossem coisas separadas. Galera, na moral, vamos ler aqui com atenção. Anti-Dojutsu, o básico é lutar em 2 contra 1. Se um for afetado pelo Genjutsu, seu companheiro ataca o usuário para desfazer o efeito. Esse trecho está falando como lutar contra o Sharingan e não como quebrar o Genjutsu. Esse trecho é exatamente o que a Tio fala ao time 7, tanto que esse trecho fala que é preciso atacar o usuário do Genjutsu para desfazer o efeito, sendo que no próprio mangá eles desfazem colocando seus chakras no Naruto. Basicamente o que Jiraiya fala. Ah, mas o Genjutsu que elas quebram não é do Sharingan. É sim. O efêmero é um Genjutsu Kekkei Genkai. O Itachi posiciona os 2 dedos em frente aos seus olhos por um tempo e concentra o chakra na ponta de seu dedo, para quando o adversário olhar, o chakra ser enviado através da visão da vítima. O Databook coloca a cena desse momento nas explicações das habilidades do Itachi, onde é falado de suas habilidades visuais. No quadro abaixo, mostra sua habilidade em Taijutsu e Ninjutsu, ou seja, mudando o tópico. Isso significa que o quadro acima estava se referindo a seus genjutsus visuais. O método da Sakura Tio foi exatamente o mesmo que o Hashibi usou para tirar Bi do genjutsu do Mangekyo do Sasuke. E o anti-genjutsu com exceção de Dojutsu. Lá diz, perturbar deliberadamente o fluxo dentro do corpo para atrapalhar a influência do... Lá diz, genjutsu do Mangekyo do Sasuke. E eu acho muito interessante isso aqui, porque as pessoas acham que quem é Jinchuriki perfeito
literalmente tomou um genjutsu e já acorda, automático, só por ter uma biju. Mas não, a biju precisa acordar a pessoa. E nesse meio tempo, quem aplicou o genjutsu pode sim finalizar, se conseguir. Se conseguir, obviamente. Mas fixa aí, cara. O Killer Bee fica caído no chão. O Sasuke que abaixa a guarda e depois toma o lariate. Sasuke. E o anti-genjutsu com exceção de doujutsu. Lá diz, perturbar deliberadamente o fluxo dentro do corpo para atrapalhar a influência do adversário. Aqui está falando como quebrar nos casos que a vítima, ou seja, quem caiu no genjutsu, não tem doujutsu. É exatamente o método que o Jiraiya ensinou ao Naruto para lidar contra o Sharingan. Mas então por que o Naruto não quebrou? Simplesmente porque naquela fase, Naruto não tinha um controle de chakra bom o suficiente. O próprio Itachi fala que o Naruto melhorou, mas ainda não o suficiente. Lembrem, essa... Sim, eu concordo com ele. Tipo, eu reli essa parte do mangá tem pouco tempo. Né? Não a parte em si, mas eu reli só essa explicação, porque eu tava fazendo um vídeo lá pro TikTok. Tem o link aí na descrição pra quem quiser me seguir lá. E cara, pelo que eu entendi, realmente o Orochimaru... O Jiraiya tava ensinando o Naruto a sair de genjutsus desse jeito mesmo que ele tenta sair do genjutsu aqui. Sabe? Eu entendi a mesma coisa que ele tá falando aqui, o Júlio. A mesma coisa mesmo. Que o Naruto só não conseguiu sair porque ele não era habilidoso o suficiente ainda. página é sobre o genjutsu do Sharingan. Agora vamos para dois exemplos do mangá onde ninjas sem Sharingan ou qualquer doujutsu conseguiu quebrar. E o primeiro exemplo é o da Kurenai, ainda em Naruto clássico. Sim, cara, aquilo é um genjutsu do Sharingan e eu vou te provar. Ela tenta usar um genjutsu no Itachi, mas ele nota e simplesmente copia o genjutsu dela, lançando de volta contra ela um genjutsu de efeito semelhante para confundir. O databook deixa muito claro, essa técnica é uma Kekkei Genkai, diferente do genjutsu da Kurenai. Esse aqui é a versão do Itachi lançado através do Sharingan, e é falado com todas as letras no databook. Graças ao poder do Sharingan, Itachi consegue copiar o jutsu, e ainda fala que ele quebra o efeito do genjutsu e aplica um de mesmo efeito. Então sim, esse genjutsu aqui é do Sharingan. O próprio mangá deixa evidente o lançamento através do Sharingan, sendo confirmado no databook. Deixa eu ver. A onomatopeia apresentada na imagem é de que aparece estilizado em azul. Essa onomatopeia é usada em mangá japonês para expressar sons de tensão repentina, foco extremo, relacionado à ativação do Sharingan. Ué, interessante isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Quebraram o efeito de um genjutsu usado em si mesmo e aplicaram um jutsu de mesmo efeito no inimigo. Esse tipo de reversão de genjutsu, em que o efeito é identificado e devolvido instantaneamente, requer a habilidade do Sharingan. Refletir ao... porque aqui tá falando, ó. É identificado e devolvido instantaneamente, requer a habilidade do Sharingan. Parece que tá fazendo sentido o que ele tá falando. Refletir ao usuário um genjutsu cujo objetivo original é confundir o inimigo causa um enorme dano mental, mais do que qualquer outra coisa. Genjutsus amadores são presa fácil para o espelho chamado Sharingan. Tá vendo? Ó? É o espelho, né? Então o Sharingan reflete, então ele reaplica o genjutsu através do Sharingan. Eu também entendi isso aí, velho. Posso estar errado, mas eu entendi isso também que o Julião tá falando. Esse genjutsu aqui é do Sharingan. O próprio mangá deixa evidente o lançamento através do Sharingan, sendo confirmado no databook. E a Kurenai consegue quebrar o genjutsu do Itachi antes que ele pudesse aferir com a kunai, ou seja, foi muito rápido. E o segundo momento é o próprio Orochimaru. Fala da Kurenai. Quero ver. Cadê os caras agora falando da Kurenai? Que ela é bucha, não sei o que. Chora, fi. Chora. E a filha dela ainda botou a sarada no genjutsu, viu? Vingando a mãe. Toma. Vai achando. Respeita a Kurenai. Eita, Júlia, agora você viajou, o Orochimaru nunca quebrou um genjutsu do Sharingan. Muita gente diz que o Itachi quis revelar o genjutsu ao Orochimaru por causa dessa cena aqui do anime, onde o Orochimaru ataca o Itachi sem perceber que estava em genjutsu. Mas quando vamos para o mangá, vemos que isso nunca aconteceu. Tudo que o mangá mostra é o Orochimaru já percebendo estar em genjutsu, mostrando zero preocupação. No quadro seguinte, Orochimaru, mesmo sob efeito do genjutsu do Sharingan, começa a se mover para fazer o mesmo que o Naruto tentou, para desfazer o genjutsu, o que Itachi o impede rapidamente. Galerinha, pro Itachi o impedir é porque Orochimaru iria quebrar o genjutsu com facilidade. Isso... Boa tese, mano. Tô curtindo esse vídeo aí, chat. Vocês estão curtindo, mano? Boa, mano. Isso é ridículo de tão óbvio. E olha só, esse genjutsu é exatamente o mesmo ao qual o databook se referia. Com isso, temos o databook e o mangá comprovando que mesmo o genjutsu do Sharingan podem ser quebrados por quem não tem o doujutsu. E com isso já temos databook e mangá comprovando que pessoas sem doujutsu conseguem quebrar o genjutsu do Sharingan. Como funciona o Tsukuyomi? Essa parte aqui não tem mistério nenhum. O Tsukuyomi segue o mesmo princípio do genjutsu base do Sharingan. Até mesmo o Koto Matsukami segue os princípios básicos do genjutsu. Aqui, ó. O alvo não fazia ilusão. É aqui mesmo, ó. É a minha novel ó, que eu tenho também. Quando despertei, percebi Koto Matsukami. Mas não é aqui, não, é?
Duas opções são possíveis. Tá aqui embaixo. Vamos ver se ele vai mostrar. Básica. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Do Sharingan, como é afirmado na Light Novel. O próprio Shisui e o Itachi confirmam aí, isso. A diferença é que o Mangekyo Sim, ó. É isso mesmo, ó. É o que eu falei no início do vídeo aí, ó. É exatamente essa página do mangá, não, da novel do Itachi. o Sharingan eleva para outro nível, tornando mais potente por ser um doujutsu superior. O Tsukuyomi eleva para outro nível. Fala aqui, ó. Ó. Do Kotamatsukami, ó. O Mangekyo Sharingan elimina esse requisito. Desde que eu consiga ver os olhos do oponente, é possível enviar meu chakra sem a necessidade de nossos olhos se cruzarem, tá vendo? Então o Kotamatsukami do Shisui, ele não precisa cruzar os olhares, igual o Tsukuyomi do Itachi, por exemplo. O Tsukuyomi precisa, o Itachi precisa cruzar o olhar com o inimigo. O Shisui não, o Shisui só precisa ver o olhar. Se ele viu o olhar uma vez, acabou, mano. É muito roubado, velho. Muito roubado. Aí, ó, e a quantidade de chakra usado é inúmeras vezes maior. Por isso que é mais potente também. Além de ser um chakra mais qualitativo, obviamente. É um chakra mais quantitativo também, que é mandado pra controlar o oponente. Por isso que muito provavelmente é muito mais difícil de quebrar, né? Em um instante, o alvo fica sob os efeitos da técnica sem fazer ideia do que aconteceu. Isso aqui no caso é o Kotamatsukami, mas tem umas coisas aqui que é de qualquer Genjutsu Mangekyo. Nível, tornando... Agora eu pergunto pra vocês. Imagina o nível do Genjutsu do Sasuke que foi potencializado pelo poder do Rinnegan, que igual o Obito fala no capítulo 675, tem um chakra muito forte que até ele tinha dificuldade de controlar. Só imagina. Só imagina. Mais potente confirmam isso. A diferença é que o Mangekyo Sharingan eleva para outro nível, tornando mais potente por ser um doujutsu superior. O Tsukuyomi é tão potente que manipula a percepção de tempo e massa da vítima. Contudo, o funcionamento é o mesmo. Através do contato visual, Itachi envia uma imensa quantidade de chakra contra o alvo. A quantidade é tanta que mesmo o Itachi sem efeito de sua doença sente seu corpo sufocar após o uso, como se estivesse sendo afogado, como é descrito em sua novel. Como funciona o Rinnegan? Rinnegan é dito ser o mais... Pera, o que você falou? Deixa eu ver aqui no chat. Na verdade, aí o Shisui tá falando que isso é uma habilidade básica do Mangekyo. Eu acho que ele generalizou de forma errada. Você tá falando eu ou ele? Deixa eu ver. Não, com o Sharingan comum, sim, ele fala, ó, o Mangekyo Sharingan elimina esse requisito. Mas quando ele fala, ó, desde que eu consiga ver os olhos do oponente, é possível enviar meu chakra sem necessidade na sua... Eu acho que ele tá falando do Kotamatsukami aqui. Tá ligado? Tipo assim, ele tem umas frases aqui que é do Mangekyo geral, mas tem umas que é do Kotamatsukami. Por exemplo, essa, que ele precisa só cruzar os olhos quando o oponente... Ó, que ele só precisa ver os olhos do oponente. Isso aqui é do Kotamatsukami. Tá ligado? Ele fala, ó, não era algo incomum, ó. O Kotamatsukami caía na segunda opção, que o inimigo cai e não... Como é que fala? E não faz ideia do que aconteceu, que é o que ele fala aqui, ó. O alvo fica sob os efeitos até que se fazer ideia do que aconteceu. Ele misturou, o Shisui misturou isso aqui, isso aí é fato. Mas assim, ele tá falando tanto do Mangekyo como do Kotamatsukami meio que misturado. Só que aqui, ó, aqui ele tá falando do Mangekyo. É porque ele tá falando do Mangekyo, só que ele tá falando do dele, né? Porque o Itachi, por exemplo, não tinha despertado aqui ainda. Sabe? Então ele tá falando literalmente da experiência dele com o Mangekyo Sharingan, né? Entendeu? Ele tá falando do dele. Mas tem algumas coisas aqui que se aplicam a qualquer Mangekyo Sharingan, pelo menos na minha visão, como por exemplo, essa questão de mandar muito mais chakra, a quantidade de chakra usada inúmeras vezes maior, tá ligado? Agora, em um instante o alvo fica sob os efeitos da técnica sem fazer ideia do que aconteceu, é o Kotamatsukami. Entendeu? É porque a frase aqui antes elucida bem, velho, é porque ele cortou aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha. Ele fala o seguinte, ó. Itachi sabia aquela característica básica de uma técnica ocular. O alvo estar consciente ou não de que estava sob os efeitos da técnica dependia unicamente de seu usuário. Duas opções são possíveis: usar a técnica imediatamente, fazer o alvo suspeitar de que ele está sob seus efeitos, ou usá-la sem que o alvo perceba até que seja... Como é afirmado na Light Novel, o próprio Shisui com isso. A diferença... Até que seja... Eu acho que é tarde demais. Com isso. A diferença é... Deixa eu ver. O próprio Shisui e o Itachi... Aqui, ó. Até que seja tarde demais, ó. É isso que é o Kotamatsukami. O Kotamatsukami caía na segunda opção, não era algo incomum para uma técnica ocular. Entendeu? Eu acho que é isso, mano. Vamos ver agora a questão do Rinnegan que ele tá falando. Uso, como se estivesse sendo afogado, como é descrito em sua novel. Como funciona o Rinnegan? Rinnegan é dito ser o mais poderoso dentre os três grandes doujutsus, ou seja, Byakugan, Sharingan e Rinnegan. Sim, é dito no Databook que é o doujutsu supremo dos três grandes doujutsus. Como é afirmado no Databook, ele é tão poderoso que esse olho era considerado lenda. O Rinnegan dá ao usuário o Databook. Ele é tão poderoso que esse olho era... Aqui, ó. É isso mesmo. O Rinnegan é considerado o mais elevado entre os três grandes doujutsus, sendo os outros dois Sharingan e Byakugan. Mas assim,
tradução que eu li dessa página do Databook tá falando Supremo, mas mais elevado é a mesma coisa, né? Era considerado lenda. O Rinnegan dá ao usuário o mais alto nível nas técnicas ninjas. Os 6 caminhos são capazes de manifestar armas, mísseis, anular ninjutsus, invocar múltiplos animais e até o Rei do Inferno para reconstruir corpos e reviver os mortos. Outra capacidade é a de manipular a liberação Yin em alto nível. Como foi mencionado no mangá, o caminho humano consegue executar o jutsu de leitura da mente como o dos Yamanaka, mas em um nível totalmente superior. O poder mental demonstrado por Nagato é tanto que ele era capaz de receber as ondas de pensamento de todos os integrantes da Akatsuki de uma só vez e reunir em um local. Nagato também mostrou a capacidade de se comunicar mentalmente a milhares de quilômetros com múltiplos ninjas ao mesmo tempo, da mesma forma que Inoue. A diferença? Inoue precisa de uma equipe e equipamentos, enquanto Nagato fazia isso com extrema facilidade, mostrando que seu domínio da liberação de Yin está de fato em um nível totalmente diferente. Então o Rinnegan dá ao usuário plenos domínios das liberações. Cara, somente pra dar aqui uma... Vamos dizer assim... Eu posso estar falando coisa errada, mas eu vi um vídeo, eu vou até pesquisar aqui, ó. Em que o Nagato, ele só tinha liberação Yang no Databook. Eu posso estar falando bobagem, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Nagato, quarto Databook. Que mostra quais liberações o Shinobi tem. Quer ver, ó? Vamos lá. Talvez isso pode ser um argumento aí pra quem defende que o Rinnegan não bloqueia Genjutsu, ó. Mas eu posso ter falado bobagem. Então eu quero ver aqui se eu acho. Aí, ó, é isso mesmo, ó. O Databook fala sobre as liberações que você tem total controle. É, então. Aqui, ó. É dito que ele tem as 5 liberações elementais, que isso aí é óbvio, ele tem o Rinnegan, né? E ele tem a liberação Yang. Sabe? Eu vi um vídeo, acho que foi do Otsu no TikTok falando disso. Não coloca o Obito como usuário da Yang. É, e ele tem céus do Hashirama, ele deveria ser, né? De fato, faz sentido. Mas aí é um argumento, ó, pra quem defender aí que o Rinnegan não bloqueia, dá pra usar esse argumento. Mas não faz tanto sentido, né? Porque o pré-requisito pra você para você despertar o Rinnegan é literalmente você juntar o Yin e o Yang do Hagoromo, né? Então, qual a lógica de não ter uma liberação Yin ali, sabe? É meio estranho. Pra não dizer outra coisa, é muito esquisito. Mas tem no Databook isso aí. Podem olhar aí no Google depois que vocês verem. Digita aí Nagato, quarto Databook. Que governam as técnicas ninjas no mais alto nível. Genjutsu visual pode ser bloqueado? No mangá foi mostrado um exemplo de um genjutsu visual sendo bloqueado, mas na light novel Itachi Shinden Uma Noite Sombria foram mostrados 2 exemplos, e já adianto, não foi só o Sharingan que fez isso. Se você prestou bem atenção em toda a explicação sobre os fundamentos de chakra e genjutsu, você vai notar que a novel e mangá fazem total sentido nesse ponto. Se você não entendeu, recomendo que você volte o vídeo e assista novamente. Começando pela novel. Durante o massacre do clã Uchiha, Itachi tem 2 confrontos específicos, o primeiro com Tekka Uchiha. Essa luta é bem interessante porque pela primeira vez a obra retrata uma tentativa de genjutsu do Sharingan e a sua falha. Tekka confronta Itachi. A novel descreve que seus olhares se cruzaram, e os detalhes dos acontecimentos é o seguinte: quando ele levantou a cabeça, seus olhares se cruzaram. Ele ativara o Sharingan. Itachi aguentou sem hesitar as ondas de chakra que emanavam dos olhos de Tekka. Como podem ver, Tekka fica surpreso pela falha, e a novel detalha novamente. O medo estava estampado no rosto dele. Estava surpreso que sua técnica ocular não tinha funcionado. Ou seja, nesse momento Tekka tentou aplicar um genjutsu do Sharingan contra o Itachi, mas ele simplesmente bloqueou, anulou, e logo em seguida... Peraí, ó. É 128, vou pegar a minha aqui pra ver. Eu não sei se ele tá tirando de uma mídia física, parece que sim, mas vamos ver se tá igual. Vou pegar agora aqui, vamos tirar ao vivo. Ao vivo. Aí. Pegar aqui a minha novel do Itachi. Aqui, ó. Mesma novel, ó. Tirar a conclusão ao vivo aqui. Página 128. Só pra ver se tem alguma diferença de tradução, que é bom averiguar, ó. Eu acho que é a mesma coisa, ó. Itachi aguentou sem hesitar as ondas de chakra que emanavam dos olhos de Tekka. O medo estava estampado no rosto dele. Estava surpreso que sua técnica ocular não tinha funcionado. E no instante seguinte, Tekka ficou mortificado ao ver o símbolo nos olhos de Itachi. Mangekyo não pode ser. No momento em que Tekka gritou, a lâmina atravessou seu estômago até chegar no cabo. Com a lâmina inserida, o sangue não jorrava. Seus rostos estavam próximos ao ponto de seus narizes. É isso mesmo. W's. Tá ligado? É exatamente isso, tá certinho. A novel explica... Itachi bloqueou com o Mangekyo, filho. Sharingan, um genjutsu Sharingan base. Tô gostando do vídeo, hein? Vamos ver.
como aquilo foi possível. E no instante seguinte, Tekka fica mortificado ao ver o símbolo nos olhos do Itachi. Mangekyo. E aqui é indiscutível o que aconteceu. Temos um Uchiha tentando aplicar um Genjutsu do Sharingan. Temos aqui a comprovação de que sim, funciona lançando chakra no cruzamento de olhares dele até o alvo. Temos ele falhando. E temos aqui o motivo da falha ser por causa do Mangekyo Sharingan. Ou seja, um poder ocular por ser superior conseguiu bloquear o Genjutsu. O segundo exemplo é ainda Pica, viu? Argumento bom dele, hein, mano? Argumento bom. Gostei. nessa novel, dessa vez contra Yashiro Uchiha. É descrito o seguinte: os olhos de Yashiro brilharam avermelhados. Sem sequer se defender, Itachi recebeu com tudo o ataque do Sharingan. O chakra de Yashiro se tornou a teia de aranha chamada técnica ocular e envolveu o corpo de Itachi. Rapaziada, aqui eu creio que não resta dúvidas, né? O Sharingan lança o chakra até o alvo através do contato visual, e isso é fato. Itachi fala: você tentou diminuir meus movimentos com o Sharingan para usar a bola de fogo em seguida. Controlaria a situação para iniciar um combate a curta distância e atacaria com o Sharingan novamente. Você estava tão tomado pelo medo que não percebeu que já tinha caído na minha técnica ocular quando estava no chão. O Sharingan de Itachi mudou para o Mangekyo, Tsukuyomi. No segundo exemplo, temos novamente uma pessoa tentando aplicar um Genjutsu no Itachi e falhando. E nesse temos uma pessoa que não notou o Genjutsu do Itachi por estar tomado pelo medo. Ou seja, o próprio Itachi condiciona o motivo dele não ter percebido o Genjutsu. Beleza, com isso fica comprovado que Genjutsu do Sharingan, além de poder ser percebido por outro Sharingan, e aliás, no mangá o Orochimaru também percebeu. Itachi brabo demais. Mano, o Itachi é foda, viado. Ô, papo reto mesmo, não tem nenhum cara que é mais pica que ele. Vou ser sincero aqui com vocês, mano. Tipo assim, não sendo fanboy, meu personagem favorito é o Sasuke, o segundo é o Naruto, o Itachi não tá nem no meu top 5. Mas o cara mais pica do anime é ele, velho. Tem que ser justo. Tem que ser justo, mano. Eu já falei, mano, desde que eu reli o mangá de Naruto, mano, eu não pego no pé do Itachi mais, velho. Não tem como pegar no pé desse filho da puta, mano. Não tem, mano. Tá ligado? Não tem. Quem pega no pé dele é porque... Anota aí, ó. Quem pega no pé do Itachi, normalmente, é porque fica puto com o fanboy do Itachi. Mas não tem como, mano. O cara é foda pra caralho, mano. Não tem como. O que combina perfeitamente aqui. Também fica comprovado que um doujutsu superior pode bloquear de um inferior, que foi o caso do Mangekyo bloqueando o Sharingan. Isso só funciona entre Sharingans. Agora eu vou mostrar um trecho do mangá onde o Itachi explica quando o Izanami foi criado para combater o Izanagi. Itachi solta as seguintes palavras: Genjutsus comuns baseados na visão são ineficazes contra poderes oculares. Essa frase claramente generaliza os doujutsus. Essa é a tradução oficial em inglês. Na tradução em português, tem uma grande diferença. Está escrito: não é possível utilizar um genjutsu em quem possui os mesmos olhos. Na tradução em português, não generaliza, e sim diz que só se aplica aos mesmos tipos de olhos. E quando vamos para a versão em japonês, diz: contra um oponente ocular, não dá para ser pego em um genjutsu através da visão. E Boa, mano. A japonesa é sempre a melhor, né? O problema é a tradução do GPT, porém interessante. aí, cara, qual das versões é a mais equivalente ao original japonês? Claramente é a versão em inglês. Eu vou deixar na tela novamente para você conferir enquanto eu explico. No japonês... Em inglês é sempre melhor, viu, gente? Vou sempre dar uma visão aqui pra vocês que às vezes querem ver scan, pegar scan de Naruto. Não peguem da Naruto Project. Não peguem. Todo respeito a Naruto Project, mas... Cara, eu já vi muito erro de tradução lá, velho. Tipo assim... eu tento sempre conferir quando é uma coisa muito capital assim em várias traduções diferentes, principalmente na japonesa. Eu tô até mesmo pra trazer um vídeo no TikTok da questão do Hashirama, porque tem um erro de tradução quando ele fala que ele tem a mesma quantidade de chakra que o Naruto e a Kurama. Vou trazer esse vídeo depois, também justamente por causa da tradução. dá o sentido de quem possui um poder ocular não dá para ser pego em um genjutsu através da visão. Então sim, isso é uma afirmativa do Itachi de que genjutsus oculares não funciona contra poderes oculares, no caso, doujutsus. Os exemplos da novel encaixam perfeitamente, visto que os genjutsus dos Uchihas não funcionaram contra o Itachi, porque o poder ocular dele era superior, enquanto o dele funcionou. Então aqui a gente claramente vê uma hierarquia entre os doujutsus. Mas afinal, Rinnegan pode bloquear genjutsu visual? Existe uma prova canônica e ela está escancarada no mangá. Aí, ó, sabia, mano. Eu já ia parar pra eu falar. Eu aposto que é o Tsukami Infinito é o Sasuke, igual eu citei no início do vídeo. Júlia amassando. Mano, eu tô achando, velho. Vídeo bom, viu? Puta que pariu. Que vídeo bom.
momento em que o Rinnegan de Sasuke consegue repelir o Tsukuyomi infinito. Meus amigos, isso não é um feito do Susanoo. Durante a Quarta Grande Guerra Mundial Ninja, quando Madara aplica o Tsukuyomi infinito para prender o mundo inteiro em uma ilusão eterna, todos são dominados, menos quem estava sob a proteção do Rinnegan de Sasuke. Observe que Sasuke fala: se não fosse o Susanoo que levantei usando os meus olhos, você também seria pego pelo genjutsu dele. Nessa cena, o próprio Zetsu, uma criação direta de Kaguya e portador do conhecimento sobre o Rinnegan, questiona se é o Susanoo que está bloqueando o genjutsu, mas logo ele conclui: ah sim, é o Rinnegan dele, né? Está repelindo o jutsu. A frase é uma retórica, pois tem uma afirmativa logo a seguir: está repelindo o jutsu. Perceba o tom, não é uma dúvida sem fundamento, é uma constatação. Sim. Zetsu sabe o que está acontecendo, ele... Fato. Já falei isso várias vezes nos vídeos lá do TikTok que eu faço, é fato, tá certíssimo. E reconhece que o Rinnegan é capaz de barrar até mesmo o genjutsu mais poderoso de todos os tempos. O Tsukuyomi infinito é um genjutsu visual tão poderoso que pode ser usado em escala planetária. Mas assim, Tsukuyomi Rinnegan é capaz de barrar... Eu vou ser sincero, assim, ó. Aqui, eu não sei se um Rinnegan normal conseguiria bloquear, mano. O do Sasuke é um Rinnegan meio que combado com o Mangekyo Sharingan dele eterno, sabe? Porém, a gente tá falando aqui de um genjutsu aplicado por um Rinne Sharingan, tá ligado? Por um Rinne Sharingan. O Sasuke, inclusive, esse olho do Sasuke é como se fosse ali um intermediário entre um Rinnegan e um Rinne Sharingan, né? Porque ele pega as duas diluições genéticas do Rinne Sharingan, o Sharingan e o Rinnegan, e é combado, né? Não chega a ser um Rinne Sharingan. Porém, tem até jogos de Naruto que colocam como Rinne Sharingan, pela aparência e tudo, sabe? Pra quem não sabe. Existem mesmo, vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Existem jogos de Naruto que colocam como Rinne Sharingan, mas não é canônico. Porém, o Sasuke, ele tem um... como se fosse um Rinnegan que emulasse um Rinne Sharingan, apesar de não ser um Rinne Sharingan. Até mesmo o genjutsu mais poderoso de todos os tempos. O Tsukuyomi infinito é um genjutsu visual tão poderoso que pode ser usado em escala planetária. Ele manipula o elemento Yin, a energia da ilusão. Se o Rinnegan conseguiu repelir isso, então sua hierarquia natural está acima da influência do Sharingan e do Mangekyo Sharingan. Mais adiante, temos mais uma vez a prova de que o Rinnegan é a razão do bloqueio do Tsukuyomi infinito, com a confirmação de que apenas ele conseguia enxergar através com o Rinnegan. E o Kakashi falando: o Rinnegan é necessário para desfazer e quebrar o Tsukuyomi infinito. Ou seja, Sasuke conseguiu proteger outras pessoas. Mano, esse cara tá até me ajudando nas minhas vias, mano, de falas que eu nem lembrava, mano. Mas de fato, mano, pelo próprio Sasuke ter que usar o Rinnegan dele pra quebrar. Dentro do seu Susanoo, amplificado pelo Rinnegan, criando uma verdadeira zona livre de genjutsu. Algumas pessoas preferem alegar que isso só foi possível porque o Sasuke estava bufado com o chakra do Hagoromo, mas não existe nenhum indício desse condicionamento no mangá. O mangá especifica que é um feito do Rinnegan, não do poder do Hagoromo. Bem diferente de quando Kakashi ergue o Susanoo perfeito. O mangá, nesse caso, faz questão de deixar claro que é graças ao upgrade dado pelo poder do Rikudo. O chakra Rikudo aumentou os poderes do Sasuke? Sim, mas o mangá não condiciona o bloqueio do Tsukuyomi infinito a isso, e sim ao Rinnegan em si, o que não significa que o Rinnegan sem o poder do Rikudo não pudesse fazer. Então, se o Rinnegan pode anular o Tsukuyomi infinito... Sim, porque, tipo assim, o Rinnegan possui um chakra muito forte por si só. E era o Rinnegan do Madara, tá? Imagina o do Sasuke. Mas o Rinnegan do Madara, que era o que tava no Nagato, que era o que tava no Pen, né? Porque tem muita gente que ainda confunde isso. Pleno 2025 ainda tem gente que não sabe disso. Então, só pra deixar claro aí, caso alguém não saiba, é dito, o próprio Obito fala no capítulo 675, que o Rinnegan possui um chakra muito forte, que ele próprio tinha dificuldade de controlar. Então, né? No mínimo ele tinha um chakra equivalente aí ao chakra Rikudo, justamente porque o pré-requisito para você fazer, né, para você despertar o Rinnegan, é você unir a energia corpórea com a energia espiritual do Sábio dos Seis Caminhos, para assim criar uma mutação igual a Madara criou e despertar o Rinnegan. Então o chakra é no mínimo equivalente ao chakra que tá lá, que o Obito fala que é muito forte. Qualquer outro genjutsu do Sharingan se torna, na melhor das hipóteses, inútil contra ele, o que é totalmente coerente com tudo que já mostrei até aqui. Mas e na Light Novel do Sasuke, Júlio? O Sasuke com o Rinnegan caiu no genjutsu do Ketsuryugan. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu ali foi uma conexão mental criada através do Sharingan. O que está escrito é: Sasuke usa seu Sharingan para examinar suas memórias. Antes que ele pudesse ver o rosto, Sasuke cai em uma armadilha de genjutsu. Sasuke escapa do genjutsu e encontra Tino levantando no Waki. Ou seja, Sasuke usa o Sharingan para entrar na mente do alvo. E estando na mente, ele cai em uma armadilha de genjutsu. Isso é algo totalmente comum. Quando o Inoue está vasculhando a mente do Genin de Amegakure, alertam a ele para tomar cuidado com armadilhas de genjutsu, pois ele ficaria vulnerável por estar dentro da mente. Mas no caso do Sasuke,
Diferente do que o anime ilustrou, Sasuke não teve nenhuma dificuldade para quebrar. É extremamente rápido, como você pode ver aí na tela. Tino dá destaque ao amaldiçoa ao Sharingan do Uchiha. Então, a armadilha funcionou porque ele usou o Sharingan para se conectar à mente de Noaki. A armadilha se ativa diretamente em sua mente, não precisando passar pelos olhos do Sasuke. É como se ele tivesse dado de... Argumento bom, viu? Bom argumento, cara, porque o que ele tá falando é que o Rinnegan bloqueia, né? Ele literalmente bloqueou a luz do Tsukuyomi infinito, tá ligado? Então, já que o Sasuke entrou pelo Sharingan, realmente não anula o argumento dele, não. direto acesso com a conexão mental que ele criou com o Sharingan. Isso é exatamente o que acontece na luta entre Obito e Kakashi. Obito cria a conexão mental entre ele e Kakashi usando seu Sharingan. Tudo que Kakashi faz é sobrepor. Basicamente, eles ficam lutando dentro de suas mentes, na conexão mental que o próprio Obito criou usando seu Sharingan. Isso significa que em momento algum o Ketsuryugan enfrentou olho a olho os doujutsus de Sasuke. O que aconteceu foi uma ligação mental direta que o Sharingan criou, basicamente um atalho direto à sua própria mente. Até porque, quando o confronto aconteceu, o Sharingan prevaleceu por ser superior. Então, meus amigos, existe uma hierarquia de doujutsus muito clara. Você vê que pela energia indo do Sasuke, ele quebrou facilmente. Você viu que foi logo na próxima frase o Sasuke quebrou já, entendeu? Então, tipo, foi muito rápido. O que ele tá argumentando aqui é que o Rinnegan é imune a Genjutsu visual, igual o título, como se ele bloqueia o chakra do Genjutsu, sabe? Quando é um chakra inferior. Obviamente, igual eu falei, se o Sasuke, com o Rinnegan dele, com o olho esquerdo dele, que ele não tem mais, né? Mas quando ele tinha, ele aplicasse um Genjutsu igual ele aplicou nas Bijus, aí o Pain não tancaria, tá ligado? Porque ele estaria com um Dojutsu superior a ele, saca? Né? Vocês poderiam até, na verdade, usar o argumento de que o Rinne Sharingan ele é superior também, né? Assim, é um bom argumento até também. Porém, assim, acredito que talvez um Genjutsu aplicado diretamente pelo Rinne Sharingan, eu não sei se o Sasuke resistiria da mesma forma. É uma boa dúvida também, que me veio aqui até agora. Porque, querendo ou não, o Dojutsu do Sasuke, ele é inferior ao Rinne Sharingan. Interessante. Se o Tsukuyomi Infinito, que é o Genjutsu visual mais poderoso de todos, foi bloqueado pelo Rinnegan, imagine Genjutsus inferiores como Koto Matsukami e Tsukuyomi. Então, meus amigos, mangá, databook e light novel confirmam que um doujutsu superior tem total vantagem para bloquear um Genjutsu lançado por um doujutsu inferior. Isso aí é fato. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve. Boa. Vou estar deixando o link aí dele na descrição. Cara, ué, eu tinha dado like, mano. Saiu aqui. Cara, vou até comentar. Vídeo brabo, mano. Papo reto. Vídeo muito pica. Gostei desse vídeo, hein, velho. Gostei mesmo. Papo reto. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Vocês acham esse argumento que eu usei legal, assim? Eu acho, assim, que se fosse um Dojutsu... um Genjutsu aplicado pelo Rinne Sharingan direto no Sasuke, assim... não fosse diluído pelo mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Eu acho que talvez o Sasuke não tancaria não, mano. Talvez. Sabe? Mas como era diluído ali no mundo inteiro, né? Talvez possibilitou, porque ele pegou uma parte só, né? Se você for ver assim, a luz do Tsukuyomi Infinito não era totalitária no Sasuke. Ou no Susanoo dele, sabe? Por isso que eu acho que ele conseguiu bloquear. Mas aqui, é interessante, cara, essa tese. Eu achei bem fundamentado o vídeo e eu concordo. Igual eu falei no início, concordo. Mas assim, na minha visão, se fosse o Sasuke aplicando, né? Posso até mostrar aqui. Naruto Colored. Porque tem muita gente que talvez não lembre. Então eu vou mostrar. Tava fazendo um react aqui de um vídeo de Boruto, por isso que tava aberto o mangá ali. Não. Ele aplica também esse Genjutsu na Sakura, ó. Aqui, ó. Ele aplica um Genjutsu nela. Nessa cena aqui famosa. Aí o próprio Naruto fala, você não precisava ter posto a Sakura num Genjutsu. Ele aplica na Sakura também. E ele aplica nas Bijus. Quer ver? Aí, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? E é até elucidado pra gente aqui através da arte, ó. Que era um Genjutsu ali potencializado pelo Rinnegan. Foi com o olho esquerdo que ele aplica. Na verdade, mostrado, né? Ele aplicando com o Rinnegan. E esse Genjutsu aqui, eu acho que o Pain tomaria. Tomaria, sim. Mas um Genjutsu do Itachi, realmente, eu acho que é bloqueado. Eu concordo com ele. Mas comentei a opinião de vocês, deixa o like e vai lá no canal do Julião, que eu curti pra caramba o vídeo.
Tamo junto. É nóis!